Então, muito boa tarde, queridos irmãos. É com muita satisfação que nós estamos retornando aos poucos e conseguindo chegar mais pertinho uns dos outros, não é? Então, hoje, nós estamos aqui para a tarefa da difusão doutrinária. O meu nome é Rosa Neto e vamos todos agora, estamos sendo convidados a iniciar essa nossa tarefa com uma prece. Então, meus amigos, neste instante que nós possamos manter o nosso coração sereno, a nossa mente quieta, e assim, elevando o nosso pensamento até o nosso Pai Criador, agradecer pela oportunidade da vida, pela oportunidade do crescimento espiritual, da busca pelo entendimento da vida e dos desígnios de Deus para cada um de nós. Agradecemos também infinitamente a Jesus, nosso mestre, nosso amigo, que nos ampara, que nos dá todo o apoio, que nos traz e nos derrama sobre nós todo o seu imenso amor, cuidando de cada um de nós. Através destes benfeitores abnegados espíritos que atuam na seara do Mestre e que nos envolvem sempre em vibrações de paz, de harmonia, que nos intuem, que nos trazem aqueles bons pensamentos, para que assim nós possamos, amparados pela espiritualidade, seguir a nossa caminhada. Então, com nosso coração cheio de gratidão, nós vamos pedindo a permissão a estes amigos espirituais para dar início aqui à nossa tarefa da difusão doutrinária da tarde de hoje, com muita luz, muita paz a cada um de nós. Pois bem, meus amigos, hoje então fui aqui escalada para a gente refletir um pouco sobre o tema O Cristão e Suas Obras. E nós vamos nos basear especificamente no Evangelho segundo o Espiritismo, nosso velho conhecido, para aqueles que estão chegando agora, é bom conhecer porque nos traz muitos entendimentos, nos traz consolo, as mensagens que aqui estão contidas, não é? Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, no seu item 16, tá? Especificamente o item 16 do capítulo 18. Então, mas nós vamos começar essa nossa reflexão nos perguntando o que é ser cristão. Este termo cristão, ele não foi trazido, não foi cunhado por Jesus quando aqui esteve. Porque, naquele momento, aquelas pessoas, os seus discípulos, os seus apóstolos, né? Eles foram considerados seguidores, sim, de Jesus, mas eram chamados de homens do caminho. E esse título, ele se prolongou por um determinado tempo, desde que estes homens do caminho iniciaram a tarefa de divulgar, de ampliar a extensão das pessoas que para conhecerem os ensinamentos de Jesus. Jesus
retorna ao plano espiritual e deixa aqui esses discípulos com a tarefa de continuar na divulgação das suas ideias. Ideias que naquele momento eram ideias renovadoras e que são até hoje. Porque nós estamos sempre aprendendo com o Mestre, não é assim? Então, mas chega um determinado momento em que surge um novo elemento nesse grupo de discípulos, que é o evangelista, que depois se tornou o evangelista, que traz o evangelho no Novo Testamento, Lucas. E Lucas, com a sua visão, já para um futuro, não é? Ele percebe que essa denominação homens do caminho não abrangeria, talvez, uma ideia mais generalizada do que daqueles seguidores do Cristo. E sugere, então, que os seguidores do Cristo passem a se chamar cristãos. E assim foi aceito por aquele grupo de homens que estavam à frente da tarefa de divulgar as ideias de Jesus. Muito bem, então, cristão, na sua origem, é exatamente, quer dizer, aquele que segue o Cristo. Né? E seguir o Cristo para nós, o que significa? Já agora, nos dias de hoje, seguir o Cristo seria nós abraçarmos uma religião cristã? Seguir o Cristo seria conhecer o Evangelho, onde estão as ideias de Jesus, né? Trazidas para nós através dos evangelistas? Ou seguir o Cristo seria participar das atividades de um templo religioso? Será que esses procedimentos, um desses ou todos esses reunidos, bastam para que a pessoa seja considerada verdadeira e moralmente cristã? A fé que nós temos em Jesus, nas suas ideias, nas suas orientações, ela é suficiente para que nós possamos ser considerados cristãos de verdade? Todas essas perguntas eu me fiz no momento em que foi-me dado este tema para refletir, não é? Então, nós vamos lá na passagem evangélica que está retratada aqui no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma passagem retirada do Evangelho de Mateus, no capítulo 7 do Evangelho de Mateus, né? E Jesus vai fazer essa fala exatamente quando ele está no final do Sermão da Montanha. Sermão da Montanha, todos nós ouvimos falar já, não é? Então, quando ele está realizando esse sermão, que se prolongou bastante, ele trouxe muitas e muitas orientações, lições mesmo, ele, ao final do Sermão da Montanha, ele se dirige àqueles que estavam ali seguindo, né, aquela orientação do Mestre, e diz o seguinte: aqueles que me dizem, Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus, mas só aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, esta é a fala de Jesus. E o que nós podemos deduzir do que Jesus está nos alertando naquele momento ali? Ele simplesmente está nos dizendo que não é suficiente apenas conhecer as suas lições, e nem mesmo só ter fé na sua palavra. Que não basta clamar, Senhor, Senhor,
quando nós estamos em alguma dificuldade, não é? Apenas na aparência, da boca para fora. Porque de que serve nós chamarmos pelo Mestre se não seguimos os seus passos? Porque já que cristão é o seguidor dos passos de Jesus, do Cristo, nós precisamos sim seguir esses passos, né? Então Jesus está aqui nos chamando para a ação, para nós colocarmos na prática do nosso dia a dia aqueles ensinamentos que ele nos trouxe. Chegamos então às obras, não é mesmo? E lá, naquela época da Casa do Caminho, onde tudo começou, o apóstolo Tiago, que trabalhava incessantemente nesta Casa do Caminho, junto com Pedro e outros tantos discípulos de Jesus, ele já falava para os seus companheiros, ele dizia que a fé sem obras é morta. Quer dizer, não alcança os objetivos, os resultados esperados por Deus para nós. Jesus, nessa passagem, ele está nos advertindo que nós não seremos verdadeiramente cristãos se nós mantivermos apenas as práticas de aparência. Eu acho que isso a gente consegue entender, não é? Por exemplo, eu conheço o Evangelho, eu leio o Evangelho, eu venho até a casa espírita, que é uma casa que o espiritismo, ele é o cristianismo redivivo, vamos dizer assim, não é? Então, eu venho à casa espírita, eu ouço uma palestra, eu participo daquela sessão de preces e radiações, eu venho receber o passe, não é? Mas continuo a manter a mesma conduta equivocada e a nutrir os mesmos sentimentos desequilibrados de anos atrás. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma prática de aparência, porque eu não tomei atitude de buscar modificar em mim aquilo que está ainda desequilibrado, desajustado. Porque, como diz Kardec, reconhece-se o verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão, que no fundo são a mesma coisa, pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Isso também está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o que nós precisamos é tomar atitude, não é? É claro que esse primeiro movimento de eu vir participar de palestras, receber o passe, buscar a leitura do Evangelho, é muito válido, mas ele é aquilo que vai me dar o impulso para eu continuar nesse trabalho, nesta obra que é interior, que é comigo mesmo. Então, portanto, a transformação moral, os esforços que eu faço para domar as minhas más inclinações, essas sim são as obras do cristão. Porque Jesus nos indica que a nossa obra é fazer a vontade do Pai que está nos céus. Não foi isso que ele disse aqui? E a vontade do Pai qual é? Qual é a vontade de Deus para conosco? É que aprendamos com os desafios da vida, não é? Nós aprendamos a lapidar os nossos sentimentos e, a partir daí, compartilhar
o que nós já angariamos de bom com os ensinamentos do Cristo, com os irmãos do caminho. Então, nós temos duas vertentes de obra que precisamos pegar e fazer. O trabalho interior comigo mesmo e o trabalho de compartilhar, de auxiliar aqueles que estão ao meu redor, aqueles que convivem comigo, a família onde eu fui, onde eu reencarnei, aonde eu trabalho, aonde eu estudo, onde eu venho no templo espírita ou em qualquer outro templo religioso, na rua, enfim, né? Para assim promover o bem. Essa é a vontade do Pai. O Pai, no seu amor infinito, na sua justiça, na sua bondade e misericórdia, Ele quer que os seus filhos evoluam. E evoluam para quê? Para o amor e para o bem. A sua vontade é a de que nós nos tornemos cada vez mais, cada um ao seu tempo, no seu ritmo, homens e mulheres de bem, alcançando assim aquelas virtudes como humildade, pureza de coração, entre todas tantas outras que estão aqui elencadas no capítulo, deixa eu ver aqui. Agora eu não sei de cor, mas tem um capítulo aqui que diz assim, ó, sede perfeitos. E lá está está uma parte do elenco das virtudes que todo ser humano, todo ser criado por Deus, deve ir adquirindo pouco a pouco nas suas reencarnações, né, até se tornar realmente um homem de bem. Muito bem. Então, por que nós devemos nos tornar homens e mulheres de bem? Porque assim nós estaremos fortalecendo a cada aquisição de qualidade moral, nós estaremos fortalecendo a nossa fé na vida, nós estaremos fortalecendo a nossa fé na providência divina e fortalecendo também a nossa esperança em dias cada vez melhores. Olha, a esperança, não é? Principalmente em épocas como a que nós estamos vivendo, que percebemos uma época difícil, dolorosa, onde todos fomos afetados por doença, por perda de entes queridos, por restrições, não é? Muitas restrições para trabalhar, restrições para estudar, para conviver com as pessoas a quem a gente tem como pessoas caras a nós, não é? E também até restrição para, vamos assim, vir fortalecer a nossa fé num templo religioso. Então, tudo isso nos trouxe uma desacomodação, nos trouxe dores. E aí a pergunta é, com todo esse panorama, que para nós é muito novo ainda, como está a nossa fé? Como está a nossa esperança? Não é? Nós, espíritas, que buscamos sempre aquela fé raciocinada, né? Será que nós já conseguimos converter as nossas esperanças em certeza? Na certeza de que tudo que nos acontece tem um propósito educativo para nós mesmos e até para aqueles que convivem conosco, né? E que Deus não nos dá o fardo
nunca nos dá o fardo mais pesado do que nós podemos suportar? Será que nós estamos compartilhando essa certeza com aqueles com quem nós convivemos? Na família, no trabalho, na escola, enfim, a fim de elevar o ânimo das pessoas, né? Será que nós conseguimos já fazer isso? Vamos pensar um pouco nisso, porque é exatamente isso que o Pai pede e espera de nós. Então, nesse item 16 aqui do capítulo 18, essa primeira fala é de Jesus, mas esta mensagem é de um espírito que trouxe, na época da codificação, né, que chegou até Kardec essa mensagem. O espírito se chama Simeão e foi uma mensagem de 1863. E, então, nesta mensagem, o espírito Simeão, ele representa o cristianismo, assim como Jesus o representou nos seus ensinamentos. Ele representa o cristianismo como uma árvore, a árvore da vida. E esta árvore produz frutos, frutos de fé e de esperança. E nós, meus amigos, somos representados nesta mensagem aqui como os jardineiros, que temos de cuidar dessa árvore, para que ela produza bons frutos. A obra do cristão verdadeiro é a de cuidar, primeiro de si mesmo, não de uma forma egóica, mas nós precisamos cuidar de nós mesmos, para podermos ter bons frutos a compartilhar com os outros. Não é assim? Então, no sentido de irmos corrigindo as nossas imperfeições, à medida que vamos conseguindo tratar o solo do nosso coração. Já que estamos falando em árvore, em jardineiro, né? O nosso coração é um solo. E esse solo ele precisa ser bem tratado, às vezes ele precisa ser remexido, chacoalhado, arejado, para que aquela terra se torne mais fofa, se torne mais fértil, não é? Para que aqueles frutos da esperança e da fé possam frutificar ali nesta árvore do nosso coração. Então, nós precisamos, muitas vezes, revolver essa terra, né? E nela vamos colocando o adubo da boa vontade e da perseverança, para que a semente do amor, que já foi plantada muito antes, desde que nós fomos criados, né? Nós já nascemos com esta sementinha no nosso coração, a semente do amor. E ela precisa, então, se desenvolver, ela precisa florescer com mais vigor, a fim de que os frutos que nós formos produzir sejam sadios, sejam mais doces e saborosos. Né? Porque a árvore da vida é sempre boa, mas a questão está na condição do jardineiro. Então, se nós quisermos, nós, os jardineiros, nós podemos moldar os ensinamentos de Jesus aos nossos interesses ou nossas necessidades, mas aí não estaremos obrando como cristão realmente, né? Porque as ideias do Mestre Jesus, que o Mestre Jesus nos trouxe, são de amor, de fraternidade, de paz, e tudo isso não pode se desenvolver se nós quisermos adaptá-las aos nossos interesses pessoais. Necessário é que nós desenvolvamos todos esse entendimento e coloquemos no nosso coração essas virtudes em prol de todos nós, para que assim se faça realmente a fraternidade universal, não é?
E como nos alerta Jesus, se nós mantivermos esta condição de somente interesse pessoal, agir pelo interesse pessoal, ele diz: aqueles que dizem Senhor, Senhor, não entrarão no reino de Deus. Quer dizer, aqueles que só dizem e não atuam na obra, né? E não entrarão no reino de Deus. O que é esse reino de Deus? Por que não entrar no reino de Deus, né? Esta metáfora que Jesus faz aqui é porque ele está nos mostrando que o reino de Deus, ele é construído dentro de cada um de nós, por nós mesmos e com o auxílio, claro, do plano de Deus, do plano espiritual, de Jesus, todos nos auxiliam, mas a construção, a obra é nossa. Então, se nós não conseguirmos edificar este reino de Deus dentro de nós, aí vai ser difícil nós entrarmos, porque não há como. Não queremos aqui dizer que tudo isso, porque é um trabalho hercúleo, nós sabemos, nós temos desafios imensos, temos bastante dificuldade ainda pela nossa condição evolutiva, né, dos habitantes do planeta Terra ainda, porém, não se faz tudo isso de uma hora para outra. Esse trabalho, ele é um trabalho gradual e que cada um de nós faz de acordo com as nossas possibilidades. O importante é não pararmos, o importante é seguirmos sempre à frente, não é? Então, se nós formos conquistando pouco a pouco essas qualidades do homem de bem, que lá no Evangelho, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, nos fala da mansuetude, quer dizer, nós precisamos ser mansos, precisamos ser pacíficos, precisamos ter mais tolerância, sermos humildes, precisamos, sim, aprender a ser resignados com os desafios que a vida nos oferece. Não quer dizer parar e só aceitar tudo como está. Não. A resignação é não nos revoltarmos, e sim atuarmos de forma serena para ultrapassar as questões que nos afligem, né? Então, com tudo isso, nós então iremos conquistando aquela qualidade moral que caracteriza os homens e mulheres de bem. E a partir dessa nossa ação conosco mesmo, nós vamos exatamente partindo para uma ação em prol do bem comum, que vai ser já espontânea e natural em nós. No início, a gente precisa forçar um pouquinho a barra, né? Puxa, eu tenho que ir ali ajudar, eu preciso ir ali. Daqui a pouco, eu não preciso mais, eu não penso mais assim, eu já ajo. Então, é isso que nós precisamos realmente trabalhar em nós para conseguir realizar a vontade de Deus, a vontade do Pai que está nos céus. E assim nós seremos reconhecidos como verdadeiros cristãos, pois estaremos realmente seguindo os passos do Mestre Jesus. Então, meus irmãos, para hoje era o que nós teríamos para conversar aqui. Que todos estejamos em paz, em harmonia, saiamos daqui hoje na certeza do amparo desta egrégora espiritual que atua junto a nós nesta casa. Que as luzes e as bênçãos do Mestre Jesus recaiam sobre cada um de nós. E que a graça do Senhor esteja sempre conosco. Que assim seja.